Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. SBT News que recentemente ganhou o prêmio do portal da maior audiência do jornalismo no YouTube no Brasil. Não é pouca coisa não. E por isso eu estou aqui não só pela audiência, mas pela responsabilidade de levar a você que nos assiste, conteúdo que você possa aprender, usar, conteúdo que possa transformar a tua vida, teu negócio, tua carreira, teu mercado, né? O Pivotando eu sempre convido pessoas que possam de fato te ensinar, mostrar como fez, não só o sucesso, porque tem muito local que tem, conquistou isso, conquistou aquilo, cara, mas como foi que fez? Quais foram as quedas? Quais foram as dificuldades? E são nas dificuldades e nas quedas que você sabe que a gente consegue extrair dos nossos convidados desse episódio. Inclusive nesse episódio você vai ver o que fez uma mineira lá de Belo Horizonte, que construiu uma empresa que hoje pode ser considerada uma startup, que é uma empresa que ajuda pequenos e médios empresários brasileiros a organizar o seu RH, seus recursos humanos, a lidar com gente, lidar com pessoas, organizar esse entra e sai de pessoas. Então, se você está com alguma dificuldade com pessoas, o Pivotante de hoje é para você. Principalmente se você tem uma empresa, pode ser de qualquer tamanho. Você vai entender e vai aprender aqui com a Mônica Hawk. Muito prazer, muito bom estar aqui com você hoje. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao Pivotando. Você já viu a minha introdução, mas eu quero contar quem é a Mônica. Para quem não te conhece, a Mônica ela tem uma formação de MBA em gestão empresarial, empreendedorismo, estudou até em Stanford. A bicha foi longe estudar em Stanford. Em 2010 lançou a Profiler, um software de mapeamento comportamental, com seu sócio Alessandro Garcia. Em 2015 passou por uma reestruturação, nasceu a Solids. Ou seja, a Solids de hoje, que vocês conhecem, que a gente conhece no mercado, muito famosa, ela é a Profiler de antigamente. Nós tivemos que pivotar o modelo de negócio totalmente. Bora falar sobre isso. E continuando, hoje a Solids é uma grande empresa e vocês vão entender tudo o que a gente está falando, conhecendo melhor a história da Mônica e a história da Solids. Muito bacana. Mônica, começamos com a pergunta, que é uma pergunta clássica do nosso programa, que é: o que é pivotar para você? Acho que pivotar é você ter a humildade intelectual de saber e de decidir que às vezes o que você acha que é melhor não necessariamente é o que o mercado entende que é melhor. Então, muitas vezes, nós como empreendedores, a gente tem aquela certeza de que a gente sabe o que o mercado quer, o que o mercado precisa. E acho que no caminho a gente tem que ter humildade e falar assim, opa, às vezes a minha crença, a minha certeza não é a verdade, né? Então, essa capacidade que a gente tem de entender que a nossa visão não é o que o mercado quer e de mover rapidamente em direção ao que o mercado precisa, ela é muito importante. Muito bom. E daí, quando você percebe que e admite, né? Exatamente. E que a partir dos testes, das comprovações que estão sendo colocadas adiante, não pode ficar insistindo, né? Porque às vezes a gente apaixona pela ideia e na verdade a gente tem que apaixonar pelo mercado. Se apaixona pela ideia, mas tem que se apaixonar pelo negócio e pelo mercado do que encaixa o teu negócio. Exatamente, porque no fundo a sua ideia só vai ter valor e só vai realmente gerar impacto se ela conversar com a necessidade, com a dor do mercado. Então, e nesse caminho, pivotar é fundamental, porque dificilmente aquela ideia original, né, aquele momento original, ele vai ser 100% coerente com a realidade que vai bater na sua porta. Quais são os gatilhos, não vou falar de indicadores, né, vou falar gatilhos, para o empresário perceber que ele precisa mudar, que ele precisa ir para outro caminho? Quais são alguns gatilhos que, da tua experiência, que você viu, pode ser a sua própria, pode ser a que você viu no mercado? Que tipo de sinais que acontece? Venda fraca, cancelamento de cliente? Que tipo de coisas que eles podem, de maneira simples, observar nas suas empresas? Eu acho que, primeira coisa, resultado, né? Porque tem dois momentos que são muito importantes. A primeira é o tamanho do apelo que você tem na entrada, né? Então, é número de vendas ali, você está vendo, você está vendendo ou não, isso é muito importante. Agora, você também tem que observar a sua capacidade de manter o cliente, de gerar valor e impacto para ele ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Exatamente. Então, o tempo que ele fica com você.
Exatamente, isso é fundamental, porque se você só olha para a entrada, você tem um bom discurso, um bom pitch, mas esse pitch não se sustenta ao longo do tempo, significa que você não tem um negócio consistente. E quando ela fala ao longo do tempo, às vezes, muitas de vocês não têm um produto recorrente, né? Não tem um produto que o cliente paga todo mês. Às vezes é uma venda e o cliente vai embora, mas você pode simplesmente mendir a mesma coisa que ela está falando, por exemplo, se esse cara volta a comprar algum dia. Exato, porque... Né? Ou se ele devolveu, o produto estava diferente do que venderam para ele. Porque independente do produto que você vai consumir, pode ser um software ou pode ser um bombom num restaurante, o que vale é a sua capacidade de ter conexão e criar relacionamento com as outras pessoas. Então, você tem que começar a observar qual que é a sua capacidade de reter e de criar esse relacionamento. Então, se a pessoa tem um restaurante, o cliente precisa voltar. Se a pessoa tem um software, eu preciso continuar usando. Mas, independente disso, a sua capacidade de manter esse relacionamento é muito importante. Bom, Mônica, eu vi que você fez pós-graduação em várias gestão empresarial, em outras coisas, mas eu estou lendo aqui que você começou com história. Você fez história lá em Belo Horizonte, lá atrás. Como foi tua infância? De onde você vem? Como é que você chegou a essa empresa que recebeu recentemente um aporte, mais de 500 milhões, de um fundo internacional? Bom, a minha história ela é um pouco não convencional, como você falou, eu fiz história, né? Então, eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, então, assim... Tudo homem? Pais... Não, são 3 mulheres e um homem. Tá. Eu sou a mais velha e eu nunca tive essa referência empreendedora, então não sou filha de empreendedores. Eles são funcionários públicos? Não, meu pai trabalhava na Fiat, trabalhou a vida toda numa empresa só, trabalhou até aposentar na Fiat. Minha mãe, dona de casa, né? Então, essa questão do empreendedorismo, acho que eu meio que inaugurei isso na família, sabe? Mas ao longo do tempo eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis conhecer, eu queria conhecer várias coisas, então sempre fui muito atraída por conhecimento, eu queria entender de psicologia, eu gostava muito de política, sociologia, antropologia, então esse conhecimento de humanas sempre me chamou muita atenção, por isso que eu decidi fazer história. Mas é engraçado que eu fiz história, mas eu nunca entreguei um currículo numa escola, eu não fiz para ser professora, eu fiz porque eu queria entender algumas coisas que eu não entendia. Isso você não entendia, você era cheio de dúvidas, e eu acho que esse curso vai me tirar essas dúvidas. Né? Eu vai fui ampliar pelo conhecimento, não pela carreira. Mas você precisou trabalhar antes de se formar? Não. Hã? Eu trabalho desde os 14 anos. Então, conta um pouco disso, né? Para o pessoal entender que não foi fácil, não foi só assim, seu pai te sustentou a vida toda como pai, mãe, ok, mas o que você fez? É engraçado que uma coisa, assim, talvez a maior herança que eu tenha recebido, assim, na minha vida, da minha família, foi exatamente a questão do valor do trabalho. Então, eu lembro direitinho como que eu inaugurei minha carreira. Foi assim, eu perdi um uniforme escolar, né? Eu não fui cuidadosa com o meu uniforme, minha mãe falou assim, você vai ter que trabalhar para comprar outro. E aí eu pequena... Menino, tu pensa que dinheiro a gente acha em qualquer lugar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Exatamente, eu lembro que eu fiz faxina para minha avó, depois que eu cresci, eu falei, deve ter sido combinado, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eles te deram uma baita lição, né? De mostrar o valor das coisas. Perfeito. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu já queria meu tênis de marca. Minha mãe, perfeitamente. É só você trabalhar, é só você trabalhar. Já sabia o caminho. Então, eu nunca recebi assim, não, você não pode ter. Eu sempre recebi assim, é só trabalhar. E você fez o quê? Trabalhava em quê? Eu, novinha, vendia Avon, Natura, fazia faxina para minha família. Óbvio que eu estudava, né? Estudava numa boa escola, mas assim, eu sempre tive essa coisa, trabalhar sempre foi uma coisa muito natural para mim. Não era aquela coisa, não era o sentido de obrigada a fazer, você gostava do que fazia. Para mim fazia parte da vida, assim, isso foi muito legal. Era natural, o trabalhar era natural. E é legal porque isso é uma coisa que eu via muito no meu pai, assim, eu via meu pai acordando muito cedo, né, trabalhava na Fiat, que é distante ali, então às vezes Betim, pegava se eu não me engano, né? Betim, né, a gente morava em Belo Horizonte, então eu lembro dele saindo muito cedo, escuro ainda, indo trabalhar, chegava tarde, mas eu não via meu pai murmurando, pelo contrário, né? Meu pai não reclamava, e várias vezes ele falou, tudo que eu tenho, eu adquiri pelo trabalho. Então,
ele foi incutindo que o trabalho Trabalho é bom. é bom e é fonte de uma coisa muito mais do que essa relação transacional de receber um salário Quantos no anos final do mês. isso atrás, isso? Ah, isso eu cresci ouvindo O isso, quê? né? 20 anos atrás? 20, 30 Vamos anos lá, atrás. pessoal, eu só quero despertar em vocês uma coisa importante que a Mônica acabou de falar, né? O pai dela saía para trabalhar todo dia e chegava sempre com positividade, sempre com, né, não importa o que aconteceu na escola ou no trabalho, ele estava em casa pleno e mostrava a ela que trabalhar é bom. Já se o pai dela tivesse feito assim, papai vai ter que trabalhar, era uma obrigação, um fardo, um peso. E você vê que, pelas suas palavras, você tem gratidão, orgulho. E você vê nisso como isso impactou no teu trabalho de hoje. Né? Como essas situações que acontecem na vida, às vezes a gente fala as coisas para os nossos filhos sem perceber. Exato. E está gravando na memória coisas de 20 anos atrás que você agora está dizendo aqui. Perfeito, João. A gente acha que a gente forma um profissional na empresa. A gente forma um profissional em casa. Em casa. Isso é nítido para mim. O profissional, assim, e é uma das coisas que até no processo seletivo eu observo, isso é muito forte. A gente forma a carreira dos nossos filhos dentro de casa, com aquilo. Então, isso eu tive... Pequenas lições, né? Exatamente. E eu tive, assim, tanto meu pai como minha mãe também. Minha mãe sempre me incentivou a trabalhar. Então, assim, quando você cresce num ambiente onde o trabalho é visto de uma forma positiva, óbvio que existem os dias difíceis, os dias ruins, não é viver no mundo de Poliana. Mas é aquela mensagem que você traz para o seu filho de que trabalhar é bom, que ali você pode desenvolver habilidades novas, ali você pode ter bons relacionamentos, né? Você pode crescer. As oportunidades, né? Meu pai, por exemplo, eu lembro que ele trabalhou novinho, eu lembro que ele foi para a África trabalhar na construção civil para poder juntar dinheiro para vir para casar. Né? Então, assim, essas histórias... Você vai conectando. É uma história de trabalho. Então, meu pai começou muito novo lá, acho que, não sei se como office boy, foi crescendo, né? E conseguiu ali sustentar 4 filhos. Então, o trabalho é uma fonte de oportunidade também. E você passar essa mensagem para os seus filhos, eu acho fundamental. Muito importante. Eu tenho 2 livros sobre esse assunto. Eu treinei meus filhos. Minha esposa educou, eu treinei, né? Que é justamente... E eu resolvi compartilhar coisas que eu fiz dentro de casa. Eu tenho 3 empreendedores de negócio desde muito cedo. Eu não sei o que é dar dinheiro, nunca dei mesada. Então, enfim, eles são independentes, baseado na filosofia do seu pai. E é muito importante as pessoas entenderem isso. Mas você falou também uma coisa que eu quero conectar exatamente com a tua vocação, que é o RH, que é recursos humanos, pessoas, gente, né? E você falou uma coisa importante, que o RH, muitas vezes a pessoa na empresa ela não vai bem, é porque em casa não está bem. Também porque não está bem resolvida. Né? E quando eu li que você começou com um negócio de comportamental aqui, exatamente. Né? Batimento comportamental, você deve ter bem prática com esse tipo de coisa. Quando numa empresa o cara está indo mal, às vezes não é a empresa, às vezes é a situação em casa, é a cabeça bagunçada, é a situação de se conhecer, não é? Porque eu vejo muito empresário brigando com esse tema, esse cara não dá para nada, esse cara é ruim, esse cara não sei o quê. Cara, procura entender o que está se passando com a vida dele, além do job to be done, além do trabalho, né? Porque às vezes você consegue resgatar essa pessoa para o trabalho correto. Às vezes ela está num trabalho errado, às vezes ela está numa função errada, talvez, sei lá. Então você falou uma coisa que tem muita conexão com o que eu acredito, que é essa história de que a sua casa é importante. Né? Vocês na Sólides, vocês atuam nesse sentido? Lá na Sólides, a gente tem uma premissa de que o nosso trabalho é colocar a pessoa certa no lugar certo. Uma coisa e eu escuto às vezes essa reclamação, não tem gente boa para trabalhar, as pessoas não querem trabalhar, mas eu acredito firmemente que todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo tem algum talento. Todo mundo tem um talento, né? O seu lugar de potência, né? Todo mundo tem algo de bom para oferecer. E o nosso trabalho enquanto líderes é exatamente identificar, mapear a zona de força dessa pessoa e colocá-la na sua zona de força, de potência. Isso faz toda a diferença numa empresa.
Então, a história da Solids, ela começa exatamente desenvolvendo uma tecnologia que faz um mapeamento comportamental, que ali em 3, 5 minutos eu tenho mais de 50 informações sobre o comportamento das pessoas. É tipo o método DISC? A gente evoluiu. Evoluiu o DISC? Então, ele é mais completo, Fala um pouco mais sobre esse objetivo. método para as pessoas entenderem. Basicamente, ele é um questionário não manipulável, onde você preenche em 5 minutos, 3 a 5 minutos. Então, mas o que ele entrega para a pessoa que preenche isso? Eu entrego mais de 50 informações comportamentais. Então, eu falo se a pessoa é mais introvertida, extrovertida, qual que é o estilo de liderança dela, Consegue como ela é identificar motivada. que tipo de trabalho é melhor para ela? Tipo, tem a vendas, zona de talento. Zona de talento. Tem ali uma zona de talento, quais são as habilidades. Hoje, no nosso sistema, a gente tem uma plataforma completa de RH. Hoje, a gente consegue dar um match de quantos % a pessoa está adequada àquela cadeira. Aquela cadeira que foi colocada à disposição. Exatamente. Então, tem ali o vendedor. Então, eu faço um mapeamento na pessoa e eu pego as habilidades que a pessoa tem com as habilidades que a cadeira precisa. E ali eu faço um match. Ó, essa pessoa está 80% adequada, está 50% adequada. E por que isso é importante? Porque isso vai medir no meu risco dessa contratação dar certo ou dar errado. Né? E hoje, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é rotatividade. Nós somos recordistas. Infelizmente, a gente está liderando o ranking de rotatividade no mundo. Não sabia. O Brasil está sempre entre os países de maior rotatividade do mundo. E esse acima de 40, fica ali perto dos seus 40% ao ano. Isso é muito alto. Né? E normalmente o empreendedor acha que isso é normal. Não é normal. Né? Uma rotatividade muito alta, né? Ela tira os recursos da empresa, ela deixa a empresa mais fraca, mais vulnerável, né? Ela impacta no fluxo de caixa da companhia. Então, é uma coisa que todo empreendedor precisa ficar atento. Agora, qual que é o princípio? Como é que eu reduzo essa rotatividade? Do modo prático, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu preciso entender se aquele ser humano ali que está se candidatando é a pessoa adequada para aquele lugar. Ou se às vezes eu vou precisar, ou a pessoa que está trabalhando comigo, será que ali onde ela está fazendo, ela está na sua zona de potência? E nota, turma, que isso não é achismo, né? Ou a vontade sua de colocar alguém no lugar, ou a vontade da pessoa de trabalhar no lugar. Não é achismo, isso tem ciência, tem técnica, tem método. Né? E é isso que a gente está tratando aqui. Né? Porque muitas empresas se dão mal por isso. Né? Então, existem maneiras de se minimizar e reduzir esse custo, inclusive, porque isso, no final das contas, impacta no resultado da companhia. Tem um monte de empresa que fecha as portas por causa de gestão de pessoas e o empreendedor nem sabe disso. Nem sabe que foi isso que foi causou. Esse motivo. O problema foi fluxo de caixa. É. Aí você vai olhar no fluxo de caixa, tem ali uma parte importante chamada folha de pagamento. Aí quando você olha para a folha de pagamento e fala, o que você está fazendo com essa linha aqui? Como você está desenvolvendo? Como você está tendo retorno sobre o investimento dessa linha tão importante que às vezes representa mais a metade do seu custo? E nada é feito. Né? Então, não tem um estudo sobre aquilo, né? Não tem uma estratégia, né? E isso faz toda a diferença. Porque o brasileiro, ele faz muito, ele resolve, né? Depois que aconteceu, né? Tem uns que nem até deixam para lá, mas o que você está falando é de um trabalho de plano, de planejamento, de estruturação para que isso nem aconteça. Exatamente. Isso nem aconteça, né? E hoje a gente tem tecnologia, o que a gente faz exatamente é evitar que a rotatividade aconteça e aí naturalmente a produtividade sobe. Sobe e o resultado aparece. Porque cada mês que a pessoa certa permanece na cadeira, ela tende a produzir mais. Eu imagino que o principal rotatividade aí seja na área de venda, não? Venda é uma área que normalmente a gente tem rotatividade alta, mas, por exemplo, o varejo brasileiro chega a ter 70% de rotatividade. Uau. É altíssimo. É uma coisa em loja, absurda. balcão, tudo, né? E não se tem uma cultura, né, de fazer uma estratégia para reduzir essa rotatividade. E a gente tem casos que é assim, simplesmente você mapear as pessoas e colocar cada uma no lugar certo, isso a gente consegue reduzir drasticamente. A gente economiza bilhões de reais para os nossos clientes hoje. O que a gente faz? O cliente entra, começa a rodar a tecnologia e naturalmente a gente consegue ali mostrar a pessoa certa no lugar certo e ela vai seguindo um fluxo de gestão de pessoas inteligente. Então, isso vai fazendo com que a rotatividade ao longo dos meses... Mas se eu já tiver o meu quadro completo, eu também posso aplicar para poder resolver a questão interna de quem está no lugar errado, por exemplo?
Claro, porque ali você pode fazer. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre. Né? Às vezes a pessoa entrou, ela é correta, mas a companhia mudou, as metas mudaram. Então A cultura mudou a de cultura repente. mudou, a gente Mas isso é feeling, né? O empresário faz no feeling. Né? Esse é o problema. Ou numa planilha, não, ou pede para menina do RH. Menina do RH, faz lá. Porque até as competências que são necessárias, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, você tem que fazer um trabalho de desenvolvimento que é constante. E esse mapeamento, né, você detectar a produtividade, fazer uma boa gestão de desempenho, fazer uma boa gestão de engajamento, é fundamental. O processo seletivo é só o início do trabalho de gestão de pessoas. Essa gestão de acompanhamento, a gestão de performance, de acompanhamento, isso vocês também medem na plataforma? Esses KPIs todos? Sim, a gente acompanha a vida toda do colaborador. Tá. Então, desde o início, quando ele ainda é um candidato, e aí ele bate ponto com a gente, aí avaliação de desempenho, pesquisa de clima, a jornada, tudo que o RH de uma pequena e média empresa precisa, a gente coloca na jornada. E por que a gente põe junto? Porque a gente tem riqueza de dados. Quando você vai alimentando, colocando dados, aí você consegue gerar inteligência, e aí o software gera sugestões do que o RH, ou às vezes o empreendedor que nem tem um RH, o que ele precisa fazer? O que ele precisa até falar para aquela pessoa, Exatamente. o que ela valoriza, essa aí que é mais analítica, essa aqui é mais emocional, essa aqui é mais não sei o quê. Então, hoje o software consegue sugerir ações. Eu estou falando de forma simples, turma, só para que, né, para que todo mundo consiga alcançar e entender a usabilidade, a importância de se preocupar com isso. E uma coisa legal é que, assim, desde o início a gente quis atender pequenas e médias empresas. Exato, isso, né, que eu ia falar. Ela está focada nos pequenos e médios empresários brasileiros, empresas brasileiras. Dá exemplo, padaria, farmácia? Padaria, farmácia, a gente tem escritórios de advocacia, não interessa o negócio, contabilidade. Quantos funcionários mínimo? O mínimo, hoje, a partir de 5 colaboradores... 5 colaboradores já dá para você implantar esse modelo? O que a gente tem, assim, a gente distribui o produto de acordo com a necessidade da companhia naquele momento. Então, a gente não vai criar uma complexidade desnecessária. Então, é personalizável, né? Então, a pessoa entra lá e ela diz assim, eu só preciso dessa função, dessa e dessa. Isso, a jornada é desenhada de acordo com a necessidade do momento de empresa. E aí a empresa vai evoluindo, a gente vai ajudando. Por quê? Porque a gente não pode entrar com nada muito complexo. Gestão de pessoas tem que ser aquilo que você dá conta de fazer todos os dias. Bora dar uma pausa no que faz a Solids. Boa. Vamos voltar para quando você abriu a Profiler e como foi isso. Você teve outras empresas antes da Profiler? Na verdade, sempre chamou Solids. É que o produto era o Profiler. Já era Solids desde o começo? Já era, desde o começo. Tá, então. Mas é que como é o nome? Profiler? Profiler. Profiler é o nosso primeiro produto então, que Profiler, a gente fez. Antes eu e o Ale, a gente tinha uma startup de tecnologia para agronegócio. Então, agro. A gente fazia um software de gestão de rebanho. Então, a gente começou, assim, foi meu primeiro empreendimento. Qual o ano disso? Faz tempo. Não. Foi 2003. 3? Tá. Comecei em 2003 no agro. Então, na época, nós tivemos a ideia de desenvolver um software para pequenas propriedades. Então, de novo, a gente indo para o pequeno. Né? Sempre você pensando no pequeno. Isso é muito bacana, porque eu também penso no pequeno. Eu acho que a gente sempre teve essa vocação. Então, a gente entendia que as fazendas não tinham nada, nós precisávamos ajudar no gerenciamento, no controle do rebanho dos pequenos. E foi uma experiência fantástica. Imagina 2002, a fazenda que não tem internet, o fazendeiro... Mal tinha computador. O fazendeiro que sempre trabalhou do jeito tradicional. Você levava o disquete e instalava lá para ele. E já era online. Já era online. E o que tinha de fazendeiro que me ligava xingando, porque ele tinha comprado e não chegou nada físico, porque ele nem entendia que pelo e-mail ali ele ia receber um acesso e ia conseguir. E foi quantos anos dessa empresa, dessa startup? Olha, a gente ficou nessa startup mais ou menos até 2010, quando a Solids nasceu pela primeira vez. Então, 7 anos, digamos, da startup do agro, foi que a Solids... E como foi que veio você sentiu que nessa startup tinha essa dor? Você sentiu que o mercado... Como é que foi isso? Foi um estudo? Porque você saiu de história para isso, né? Exatamente. Porque antes do RH não foi da história para o RH, foi da história para o agro para o RH. Exatamente. Não foi da história para lavagem de banheiro. Nossa, eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu já trabalhei em museu, já trabalhei em oficina mecânica, o que tinha para fazer eu fazia, e foi muito bom. Mas
A Solids, ela nasceu de uma paixão pessoal do Alê, na verdade. O Alê, eu não o conhecia na época, mas quando ele tinha ali seus 17, 18 anos, ele passou por um momento muito difícil da vida dele, onde ele teve fobia social, e ele não conseguia sair de casa, não conseguia se relacionar, né, com as pessoas, bem naquela fase difícil de 17 para 18 anos. Questões emocionais. E naquela época, inclusive, só para a gente fazer um parênteses aqui, era muito mal compreendido esse tipo de dor, de doença. Tinha muito estigma, né? Não tinha a conversa da saúde mental, não existia essa conversa. E aí, um primo do Ale, muito sensível, o que ele fez? Ele aplicou um dos testes comportamentais que existiam no mercado. Não existiam testes brasileiros, eram todos estrangeiros, custavam muito caro e poucas empresas aplicavam. Talvez a Fiat aplicasse. Era uma das que usava, mas eram pouquíssimas empresas. Então, ele faz esse teste e ele conta que quando ele viu o resultado, aquilo ali gerou um insight que mudou a vida dele. Ali ele pôde se conhecer, ali ele se entendeu, ele conseguiu tomar uma decisão qual curso que ele ia fazer, 17 anos, aí ele foi fazer estatística no FMG, passou, conseguiu, e ele conta que isso deslanchou, destravou muita coisa na vida dele. Então ele ficou com essa experiência muito positiva, com essa gratidão por esse tipo de tecnologia. Aí, passado alguns anos, a gente lá, já empreendendo, e aí numa conversa despretensiosa, ele contando sobre essa época, e veio a ideia, por que não a gente fazer uma ferramenta nacional? Se foi tão bacana, se foi tão importante para você, por que a gente não desenvolve uma aqui? Mas desde o início, muito com essa cabeça de desenvolver para todo mundo. Fazer a coisa simples, fazer a coisa acessível. E aí, nas horas vagas, né? Então, o nosso hobby era trabalhar. A gente trabalhava o tempo todo na empresa do agro e nas horas vagas, então, o Ale começou a fazer o código e eu ajudando, apoiando na questão da metodologia. Alessandro é meu sócio e meu marido também. Seu marido e também programador. Autodidata, porque ele é estatístico, aprendeu a programar sozinho. Não, então, mas foi o primeiro software, foi ele que fez. Até hoje, o Profile, né, que é o carro, que é uma fonte importante de inteligência no nosso software, o código é dele. Tá. Então, a gente foi desenvolvendo, óbvio, como não era a nossa atividade principal, a gente demoramos alguns anos, mas o programa ficou muito bom. E aquela pessoa da ideia participou na sociedade também? Não foi alguém que teve a ideia? Ou foi o próprio Alessandro? Não, foi o Alessandro. Foi o próprio Alessandro. Eu e o Ale numa conversa. Foi ele que teve a questão emocional. E foi ele que encontrou o mapeamento. Anos depois, numa conversa despretensiosa, assim, por que não desenvolver a própria... Legal, eu achei que fosse alguém de fora que tivesse tido isso. Mas foi ele. Aqui. Não, foi um primo que aplicou o teste nele. O primo que aplicou o teste. Aí ele guardou isso e a gente tem uma gratidão muito grande, porque aquilo fez muito bem para ele, quando ele tinha uns 17 anos. Aí, anos depois, ele teve a ideia de desenvolver. E ele entendeu que aquilo foi importante se conhecer, né? E que isso hoje foi a base... O Profiler, que é o mapeamento, foi a base que veio a ser a Solid de hoje, né? Exatamente. Então, a gente está falando aí de 2010. E aí a gente começa, então, com esse produto, entrar nas empresas. E aí, de novo, quando a gente chegou no RH, a gente encontrou o RH que tinha medo de usar tecnologia, eu não gostava, especialmente porque a gente foi direto nos pequenos e médios, então isso era uma coisa que pra gente intuitivamente, a gente sabia que a gente gostava era dos pequenos e dos médios. Aí vocês foram no RH para tentar vender esse serviço. E começamos a aplicar. Qual que era a dificuldade? Era uma tecnologia muito nova, que poucas empresas conheciam, e o RH não tinha nada, não tinha um software, não tinha nada. Ele tinha um Excel, mal ele tinha um Excel. Tinha um departamento pessoal, a folha de pagamento. Mas assim, aí a gente começa a fazer um trabalho, isso é muito legal. Toda vez que você escolhe entrar no mercado, que você precisa, que é um mercado que não está pronto para consumir a tecnologia, você tem que desenvolver sua capacidade de educar esse público. Então, a gente começou com um trabalho onde a gente entregava a tecnologia, mas a gente também aprendeu a educar o RH. Por que ele deveria usar essa tecnologia? O que ele ganha com isso? Porque mapeamento comportamental é uma coisa muito abstrata, mas reduzir a rotatividade é uma coisa concreta. Então, a gente começa, então, um trabalho de entrar nas pequenas e médias empresas para reduzir a rotatividade. Certo. Então, esse discurso, essa formatação já veio lá de 2010?
Já vem, ela, Ou ela foi vai sendo, construída ela vai sendo construída ao longo do do tempo, tempo? né? Mas no começo não era assim, tanto é que você deve ter levado vários nãos, né? Ah, com E certeza. vocês bateram empresa, no começo, empresas até grandes também. No início, nós atendíamos todas as E empresas. vocês Quando a entenderam, gente começa, a gente atende vai, todo vai mundo. para poder entender o ICP, a persona, e vai Exatamente. até que vocês foram afunilando para a Afunilando. PME. E eu lembro direitinho, eu tenho algumas memórias. Eu lembro que um dia aqui em São Paulo, eu tinha de manhã uma reunião ali na Avenida Paulista para uma grande empresa. Aí eu entrei, assim, aquela mesa, assim, com todo mundo de terno, né? Provavelmente mais da metade ali advogado, para falar de gestão de pessoas. E eu falando, mas sabe quando não... E aí, na reunião seguinte, era numa loja ali na Consolação de Lustres, né? Que era uma loja super bacana, mas um RH menor, era uma pessoa do RH. E eu lembro assim, eu lembro até hoje a sensação de felicidade e dizer que esse aqui é meu lugar. A sua felicidade De estar no público certo, atendendo. Porque ali eu ia conseguir gerar impacto. Ali eu conseguia, as coisas que eu falava, o que o produto fazia, eu ia gerar um impacto, um valor enorme ali. Então, para mim, é muito nítido. Os dois, óbvio que no início a gente faz o que tem que ser feito, mas o sentimento era muito claro, né? E é importante para a gente, como empreendedor também, saber caminhar em direção à nossa vocação. Isso. Porque isso vai potencializar o resultado lá na frente. Você com a sua potência, no próprio negócio também é importante você entender que público certo e ir ajustando a rota, né? Agora, tem essa história, antes de ser uma história de sucesso, ela foi uma história de fracasso. Pois é, eu queria te falar isso, porque quem está vendo aí, eu já falei que você recebeu um aporte de 500 milhões e vê você toda organizada, né? Não sabe muitas pivotadas que aconteceram durante isso. Porque, cara, acredite, não é uma curva assim. A curva de um empreendedor, de um negócio que hoje tem uma brand, que hoje tem um resultado, ela é só entrar numa roleta russa que você roleta. entende certinho. Sem falar no loop, né, na montanha russa. Então, a sua foi assim também? Com certeza. A gente começou no início, né, a gente só tomava não, ninguém queria comprar o produto, mas aí finalmente a gente foi educando o cliente e foi conseguindo alguns clientes. Rapidamente a gente identificou uma coisa, que o software, a gente entregava um mapeamento comportamental, mas o RH não tinha nada. Então o que a gente precisava era desenvolver um software para gestão de pessoas, a gente precisava entregar um software de RH, porque o nosso público não estava usando nada. E aí a gente começa, então, essa etapa de desenvolvimento. Não tinha investidor, nós não tínhamos investidor, nós não tínhamos... Então a gente foi capital próprio. Você nem pensava por isso, né? Não tinha como a gente tem hoje essa cultura, né, de você pensar um negócio e o investidor fazer parte da jornada. Não, ainda mais lá em BH, não tinha. É aquela coisa que você tem que fazer com o recurso que você tem. E aí a gente começou com recurso próprio desenvolver e eu tomei algumas decisões erradas no caminho. Eu errei, né? Eu consegui enxergar, a visão estava certa, realmente o RH precisava de um software para gestão de pessoas, mas a minha execução foi muito ruim. Eu tomei algumas decisões erradas e por causa disso a gente quebrou. Uma das decisões erradas, por exemplo, é gastar mais do que ganha. Exatamente. No nosso caso específico, a gente fez um desenho de um software grande demais, ao invés de construir um software pequeno e expandindo ele, eu errei a mão no escopo. E aí teve que investir muito nisso, botou muito dinheiro nisso. Chegou no meio do caminho, não tinha nem software nem dinheiro. Perdeu o fôlego. Exatamente. E o que aconteceu? Tive que mandar todo mundo embora, aquela situação difícil, né? É o que eu chamo do struggle. Aquele momento desesperador. Cara, melhor arrumar um emprego. Na época nós tínhamos o quê? Umas 22 pessoas, aí ficamos acho que com 6 ou 7, como empreendedores, mais de 6 meses sem receber 1 centavo, pedimos empréstimo do banco para pagar todo mundo, né? Porque a gente não queria deixar ninguém sem receber o que deveria, negociação com fornecedores, então assim, foi um momento muito difícil. Isso foi depois de quanto tempo de empresa aberta? Isso foi mais ou menos 2014, 2013, 2014. Ou seja, 4, 5 anos depois que a empresa abriu, vocês viram a parede na frente e pam! Exatamente. E eu, assim, como mulher com 2 crianças. 2 crianças? Um casal bebê. embarcado nisso, o sonho todo embarcado, todas as apostas, as fichas, o tempo, tudo, a energia nesse negócio, e ali você viu a parede e aí você caiu no chão e o que aconteceu? E aí, e assim, não tinha investidor, não tinha, né, a gente não 2015, tinha quem recorrer. Pessoal, 2015 foi quando eu escrevi o livro Smart Money,
E esse livro é Arte de Atrair Dinheiro, Dinheiro Inteligente e Investidores para o Seu Negócio. E assim, esse foi um livro que ajudou muito o mercado para pequenos startups, e que até hoje esse livro tem 11 milhões de downloads e venda de cópia e tal. Ajudou muita gente. Né? Em 2015, ele foi que a gente conseguiu. Se você tivesse lido Smart Pois Money, eu precisava desse livro 2 anos antes. talvez você tivesse um caminho. Mas o que aconteceu, assim, realmente a gente ficou sem fôlego nenhum, aquela situação difícil, mas de alguma forma todo dia eu levantava e ia trabalhar, sabe? E de alguma forma eu nunca pensei em entregar um currículo, eu nunca me movi em direção a fazer outra coisa que não fosse empreender. Que não fosse continuar oferecendo a Solis para os clientes. Exatamente. Então foi um momento muito difícil. Se falasse, Mônica, você via a luz no fim do túnel? Não via não. Eu fiquei vários meses sem ter a menor ideia de como que eu ia atravessar e como que eu ia passar como você por ia pagar as aquilo que eu contas. estava vivendo. Exatamente. Mas você tinha uma ideia. Lá, a sociedade, ele fica na parte da porta para dentro e você fica da porta para fora. É assim lá? Em casa? Não. Lá naquela época, tá. você e o Alessandro. Naquela época, que hoje não, mas naquela época, ele cuidava de tecnologia financeira, operações, Exato. E você cuidava de relacionamento, vendas? A gente sempre se dividiu pelo nosso próprio produto. Como o nosso produto mapeia as forças de cada um, então eu sempre fiquei com vendas, marketing, gestão de pessoas e atendimento ao cliente. E ele, produto financeiro, e hoje ele também toca M&A e novos negócios. Então, a gente sempre se dividiu por habilidade. Então, de qualquer forma, você, como esta habilidade era sua, ficou incumbida a você buscar nova fonte de receita, faturamento para pagar as contas. Mas aí nós dois juntos, sabe? A gente sempre pensando... O agravante é que, nessa época, o Ale ainda teve burnout. Então, ele ainda ficou um tempo, assim... Foi muito difícil, porque foi criança... sem dinheiro, tendo que lidar com questões de saúde, foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Então foi um período muito difícil. Mas é um período que se eu tivesse que voltar atrás, eu viveria ele todo de novo. Que foi a base para você construir tudo que você fez. Porque isso me forjou. E depois que você vai lá embaixo e que você olha assim, não tem alternativa, você perde o medo. Você entende que de alguma forma você sobrevive. Cara, se eu já passei por isso, Exatamente. eu passo por qualquer coisa. Exatamente. Então foi muito importante eu ter passado por isso. Foi muito doloroso. Foi muito difícil, mas eu não abriria mão dessa parte da minha história. Quantos anos e o que foi que fez a virada? Olha, a gente ficou nessa situação mais de um ano e meio. Né? E aí brequivou? Aí, nós tivemos nós tomamos uma decisão que em 2015 nós começamos a Sólidos do zero, de novo. O que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo? E a gente começou do primeiro cliente em 2015. Nós tomamos Você demitiu todos os clientes anteriores e pegaram novos clientes? Não, o que aconteceu é que a Solids antes, ela entregava testes comportamentais e vendia de forma one shot, né? Que a gente chama assim, sem recorrência. Sem recorrência. Em 2015, ela se transforma numa empresa de software para gestão de pessoas com recorrência, o SaaS. A gente entra no SaaS. Então, o cliente 1 é até um cliente que já usava o crédito e tudo, mas a gente convencia ele a entrar no produto de recorrência. Então, a gente foi um por um trabalhando. Mostrando que era melhor, era viável, era importante para ele. E essa parte, assim, o Ale é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. Ele fez uma planilha com 5 anos do que nós teríamos que fazer com 5 anos. Quanto que nós teríamos que vender, quanto que nós teríamos que gastar, quanto que nós cresceríamos. Então, assim, ele planilhou a estratégia toda durante 5 anos. E aí, eu lembro que a gente, desenhando essa planilha, uma das decisões que nós tomamos, depois de ter passado por tudo que nós passamos, é aquele jargão, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Porque a gente passou por tudo aquilo, crescendo 20%, 30% ao ano. Isso, numa empresa pequena, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Então, a gente sai, em 2015, a gente começa a Solids de novo, com um plano agressivo de aí fazer o triple, double. E aí vamos triplicar no ano, triplicar no seguinte e dobrar 3 anos seguidos. Bom, de qualquer forma, ele já tinha orientação para tomar essa decisão de triple, né? Ele já começou, ele já buscou referências também, né? O que aconteceu? Ou vocês tiveram um anjo ou alguma coisa? Não tivemos anjo. O que acontece? Aí que entra Stanford na nossa vida. A gente estava nessa situação, sem capital, sem tudo, só tinha sobrado uma coisa, que a gente não mexeu,
que nós tínhamos algumas ações da Petrobras na época. Essa a gente não mexeu. Por esqueceu lá. Estava lá, de alguma forma aquilo ali ficou preservado. E aí chegou um convite de uma turma de 20 empreendedores lá de Minas Gerais. É um programa que Stanford desenvolveu para empreendedores mineiros para passar um tempo. Primeiro Stanford passaria um tempo em Minas, depois nós iríamos para lá. E eu tenho uma lista de 100 coisas para fazer antes de morrer. E na lista estava lá, estudar em Stanford. Só não era o melhor momento. Eu lembro que o Heitor, meu filho, tinha 1 aninho de idade, super pequenininho. Eu falei, quer saber? É disso que a gente precisa. E aí, eu conversando com o Ale, eu convenci o Ale a pegar as ações da Petrobras, que é a única coisa que tinha sobrado. E a gente falou, a gente não precisa de ações da Petrobras, a gente precisa de ir para Stanford, porque ali eu acho que tem alguma coisa para a gente. E aí a gente vai, e legal, porque na época que a gente comprou, que a gente vendeu as ações, elas estavam valendo, sei lá, 20 alguma coisa. Quando a gente estava em Stanford, foi a época que as ações caíram para 5, Então foi a melhor coisa que a gente fez, porque de alguma forma a gente, lá em Stanford, a gente aprendeu algumas coisas que aqui a gente não tinha aprendido ainda. Economia de recorrência e, sobretudo, essa questão da ambição. E era uma conversa que eu sempre tinha com a Ale. Falei, Ale, a gente tem que crescer mais. Eu falei, estatístico, né, com aquela linha, aquele pensamento linear. Ele falava assim, não, de 20 para 40. Eu, que 20 para 40? De 20 para 100, isso aqui. E aí a gente sai de Stanford muito com essa cabeça, com essa ambição renovada, com essa visão de criar uma economia de recorrência. Né? Não, é visão de startup, visão do mundo da nova economia, visão de olhar as coisas como drone, de ver coisas que ninguém está vendo, porque é muito diferente da velha economia, da nova economia, e quando você vai para um ambiente desse, que é um ambiente colaborativo, um ambiente que respira, né? Respira esse tipo de coisas, né? De negócios. Putz. Não, e assim, às vezes a gente espera o melhor momento para fazer as coisas, né? Eu fui no pior momento, porque eu tinha uma criança pequena, eu tinha um neném dentro de casa. Olha aí, às vezes a gente eu não tinha dinheiro. O melhor momento para fazer as coisas, ela foi no pior. E isso mudou completamente a história da Solis. Então, assim, às vezes a gente não pode esperar o melhor momento para a gente fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Então, a gente eu lembro direitinho que a gente tinha aula o dia inteiro. Eu levei minha mãe comigo. Para ficar com o Heitor? Para ficar com o Heitor e com a Catarina, porque foram os dois. E aí eu lembro que, assim, todo mundo no final da aula ia fazer happy hour, network. Eu ia para um quarto que tinha 2 crianças, parecendo essa ursinho Gummy, cheio de energia. Aí eu passava a noite gastando a energia deles. Aí que eu ia levar para passear. Então, assim, foi mais difícil para mim, né, pra gente. Mas, assim, valeu muito a pena ter passado por aquilo, sabe? Foi muito importante ter vivido como você falou, te forjou, né? Exatamente. E foi o movimento certo, na hora certa. Porque aí a gente volta com ambição renovada, a gente volta cheio de ideias e a gente começa esse plano de execução, né? De fazer um plano de 5 anos, onde nós cresceríamos, agora sim, de forma ambiciosa, mas dentro das premissas corretas, com a execução correta. E ano a ano foi acontecendo? Foi acontecendo. Uau. Só que no nosso plano, a gente fez, lá no segundo ano, nós precisaríamos de investidor. Então, o plano é, o primeiro ano vamos sem investimento, no segundo ano, aí a gente vai procurar um investidor. Então, na planilha estava tudo perfeito. Chegou no segundo ano, ninguém queria colocar dinheiro aí. A gente só tomou não. Mas você já tinha algum faturamento bom no segundo ano? Eu já tinha cumprido a meta do primeiro ano. Então né? é um bom faturamento. Mas assim, na época, RH, não tinha nenhuma startup investida. RH Tech, é isso que chama? HR Tech, né? Estava começando a nascer essa história, não existia isso. Então a gente conversava com o investidor e falava assim: não, ninguém investe em RH, não tem experiência nisso. E outra coisa também, na época, nós somos muito penalizados porque a gente foi na contramão do mercado. O que o mercado fala, de SaaS principalmente, falava, né? Que falava assim: olha, entrega só um pedaço da solução, fica bom nisso e depois expande, né? Então, assim, todos os nossos concorrentes, eles eram ou software só de recrutamento e seleção. Ou só de recrutamento, ou só de mapeamento, ou só de DP, ou só de não sei o quê. E a gente entregou a solução completa desde o início. A gente apostou no all-in-one, que é tudo num só lugar. E por que a gente fez isso? E eles te diziam assim: cara, você parece um canivete suíço, faz de tudo um pouco. E não faz nada bem feito, essa não é a tese, não é isso que a escola de SaaS manda. Só que assim, eu era a única ali do mercado que estava escolhendo pequeno e médio. E quando você sai do livro, da teoria e vai para a realidade, calça o sapato do cliente,
algumas coisas mudam. Muda. E aí, o que muda quando você pensa no pequeno e médio? Pequeno e médio, ele não vai comprar 5, 6 softwares. Ele não vai comprar, ele vai ter o seu, não vai ter nenhum. Então, para o pequeno, não fazia sentido. Eu precisava entregar a jornada dele. E ele não sabia exatamente o que fazer em relação à gestão de pessoas. Então, eu tinha que entregar um software que ele simplesmente seguindo o fluxo, o resultado sairia lá na ponta. Outra coisa também que a gente foi muito penalizado, nenhum investidor queria investir em empresas que tivesse escolhido pequenas e médias. Né? Então, eu ouvia muito, olha, muito interessante seu produto, mas se você for para enterprise, para grandes empresas, a gente coloca dinheiro. Senão, não dá. E aí a gente agradecia. Você tem que jogar outro jogo e tal. E também você teve alguma negativa por ser casal? Ah, sim! Assim, as pessoas têm dificuldade de falar isso na sua frente, mas é uma questão. É uma questão. É uma questão. Mas, assim, muito legal, porque isso foi uma conversa que nós sempre tivemos com os nossos investidores atuais, né? Então, mas é um ponto que muita gente, depois conversando, muita gente falou, Mônica, realmente ser casado é uma questão. Porque, veja, vocês conseguiram mostrar profissionalismo mesmo no ambiente íntimo, né? Porque a intimidade às vezes atrapalha o negócio e eu mesmo já investi em empresas que brigaram para lá e eu perdi o investimento por isso, né? Então, tem essa questão. Não, existe um racional e eu compreendo isso. Talvez como investidora eu tivesse o mesmo cuidado. Mesmo cuidado. Mas o que eu e o Ale fizemos foi sempre ter uma conversa transparente com os acionistas e fazer acordos que protejam a empresa. Pois é. Então, desde o início... velho acordo de acionista que pouca gente presta atenção como é importante. E eu e o Ale, nós sempre agimos assim, eu sou empreendedora, mas eu sou acionista. E eu sempre tive o cuidado de ser uma boa acionista. Então, eu sempre procurei criar relações de governança, acordos que deixassem todos os acionistas tranquilos. Porque hoje são 2, mas amanhã pode ter 6, 5, pode ter vesting, pode ter várias coisas dentro da empresa. E tem um time, né? Assim, mesmo que eu não tenha acionista, eu tenho um capital muito importante ali, que é meu time. E o time tem que embarcar no seu sonho, no seu projeto. Ele só vai embarcar, e hoje em dia, talento, ele embarca quando ele acredita na cultura. Imagina você trabalhar numa empresa onde é um casal que lidera, e aí amanhã tem briga, esses tem caras confusão. pegam a mala, vão embora para Dubai e deixa tudo aqui. E você ter que colocar o seu time, expor o seu time a situações que não são profissionais. Então, a gente sempre teve muito cuidado de criar um ambiente gostoso para o time. Então, para o meu time, a gente ser casal nunca foi um problema. Quando foi que vocês mudaram para São Paulo? A gente não mudou. Não mudou? Você continua em BH? A gente continua até hoje, eu estou em BH. Tá. Né? Porque geralmente essas startups migram, né? Assim, eu venho quase toda semana para São Paulo, mas eu moro em BH e a base... Hoje continua lá? Continua. Hoje a gente tem 3 escritórios. A gente tem São Paulo, BH e Maringá, porque nós fizemos aquisição de empresas lá. De empresa lá em Maringá. Mas o escritório principal é BH. Você foi sem investimento, mas quanto tempo? Então, aí a gente entregou o primeiro ano, o segundo ano a gente... Não conseguiu. Não conseguiu e aí falou, quer saber? Vamos ser investidor mesmo. O primeiro investidor chegou em 2019. Então, que foi quanto tempo depois? Foi 3 9 anos? A gente... Não, 3 anos do plano novo. Exatamente. 3 anos. Não, 4 anos do plano novo. A gente desenhou ele em 2015, o ano 1 a gente considera foi 2016, então foi no terceiro ano. Terceiro ano. E já foi investidor mais qualificado, Venture Capital, ou foi anjo? Aí já foi a DGF. Já foi a DGF. Já foi direto para o fundo qualificado. Para a Série A. Já foi para a Série A. Exatamente. Porque, pessoal, investimento tem várias séries. Tem investimento anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, até e vai embora. Então, você já foi direto para a série A. Pularam aquelas etapas. E o que é legal? Na verdade, a gente conversou, o Ale conheceu o Patrick lá no início. Quando a gente falou, olha, quando a gente tinha um PowerPoint, falou assim, olha, eu vou fazer isso. Né? Óbvio que no início não fazia sentido, mas 3 anos depois, ele chamou o Ale para um café e falou assim, vamos tomar um café para atualizar? E aí a gente mostrou para ele que nós tínhamos executado exatamente o que nós falamos que íamos fazer. Então, ou seja, essa construção, esse relacionamento com o investidor, a questão da credibilidade é muito importante, né? Então, assim, se você tem um plano, você tem que ter a capacidade de executar, porque isso vai dar previsibilidade e confiança. Exato. Né? E aí deu certo. Em 2019, então, a gente e aí você chega passou com a o jogar primeiro investidor. Você teve um aporte que te ajudou o crescimento, a estruturar a companhia, a ter uma empresa mais profissional, né? Na época nós tínhamos 1.500 clientes, mais ou menos, e foi muito importante, porque logo depois veio a pandemia,
né? Foi um ano antes da pandemia. Ele segurou tudo, né, com esse investimento. E aí o mais interessante foi que, na época, mesmo durante a pandemia, a gente entendeu que era hora de acelerar e não de recuar. E aí, foi uma decisão importante, nós tivemos todo o apoio dos nossos investidores. Então, assim, a pandemia foi um momento onde a gente cresceu muito, a gente conseguiu crescer os anos subsequentes à pandemia. E aí, em 2022, entra, então, o nosso segundo investidor, que aí vem um aporte de R$500 milhões, né, com a Warburg, que é aí um fundo americano. Americano, né? Então, eles viram... E a Warburg, ela tinha uma tese de IRH? Aí, olha como são as coisas. O que fez a Warburg nos procurar era exatamente a tese que lá atrás os investidores falaram que estava errado. Ou seja, pequenas e médias empresas, quantidade, e tudo diversificação. Num só lugar. Então, ou seja, eles acreditavam muito que o grande, que o player da América que consolidaria o mercado da América Latina seria os pequenos e médios e teria a solução de tudo num só lugar. Olha, quando a gente olha assim, um aporte de R$500 milhões, eu fico me imaginando como ficou o cap table disso, quanto ficou com os fundadores, né? Porque é um aporte de uma série robusta. Você já estava com um crescimento gigante para receber essa série. Teu valuation já era um valuation muito substancial. Então, como é que foi essa? Se você não puder falar, não tem problema. O importante é que, e aí por que é bom a gente se diluir na hora certa, no momento certo, com os fundadores. O investidor certo. Como nós demoramos muito, né? Você protegeu as ações com os acionistas. Exatamente. Então, a gente continuou ali tocando. E, assim, mais do que ter um percentual relevante, a gente conseguiu encontrar os sócios que estavam coerentes, que acreditavam na nossa visão e que, sobretudo, deixou a gente trabalhar. Né? E o investidor ele não pode atrapalhar o empresário, ele tem que deixar o cara trabalhar. Ele tem que ser acionado quando precisa. Isso, então no dia seguinte ao investimento, a gente continuou executando nosso plano, fazendo o nosso trabalho, né? Isso deu muita liberdade para a gente continuar crescendo. De 22 até 26, 25, né? São 3 anos de investimento. E o que aconteceu? Qual foi a grande mudança que aconteceu nesse investimento? Porque uma coisa é você trabalhar sem dinheiro, outra coisa é trabalhar com dinheiro, outra coisa é trabalhar com muito dinheiro na conta. Com caixa livre, com muita capacidade de investimento, o que é que vocês resolveram fazer? Eu acho que... Dominar o mundo? O legal... o nosso mundo são as pequenas e médias empresas do Brasil. E esse é o nosso mundo, e é ali que a gente vai dominar e que a gente tem dominado. Mas o legal é que toda a nossa trajetória, ou seja, de ter que fazer muito com pouco, tudo, a gente tem cabeça de bootstrapping, mas com uma conta bancária de empresa investida. Exato. Isso foi muito bom. Porque se você pega o dinheiro sem ter essa maturidade, entender que cada real importa e que, na verdade, quando você recebe o investimento, não é um prêmio que alguém te deu, é uma responsabilidade, é um compromisso. Porque quem investiu, ele quer que o dinheiro dele seja remunerado de alguma forma. Ele quer lá na frente fazer uma outra rodada, ou enfim. Óbvio que quando você recebe um investimento, é uma validação, ainda mais de um fundo, né? AAA. Qualificado como esse. Exatamente. Então, assim, alguma coisa certa você está fazendo. Mas, no dia seguinte, eu preciso dar retorno. Então, os meus passos precisam ser consistentes, eu tenho que ser responsável com dinheiro, e eu não gosto de queimar dinheiro, eu gosto de multiplicar dinheiro. Então, é aquela cabeça de, para cada real que eu estou colocando na operação, né? Quantos reais eu vou sair no outro lado? Então, a gente sempre teve essa preocupação muito grande, mas, basicamente, a nossa tese, o que muda com a entrada desse fundo, é que agora a gente tem capacidade de fazer M&As. Aí a gente entra numa nova fase, onde nós fizemos aquisições de empresas. Sim, você colocou dinheiro no caixa e começou o crescimento através de aquisições. E até para num algum momento você falou que o seu marido cuida dessa parte. Ele que é o responsável pelas aquisições. A gente trabalha, óbvio, né? Como é uma questão muito sensível, a gente vai... Mas ele fica verificando, pescando oportunidades. O time, né? Ele está sempre muito atento. E o interessante é que nessa estratégia a gente conseguiu ampliar nosso portfólio. Então, por exemplo, nós não tínhamos ponto. A parte do software, que é departamento pessoal, nós não tínhamos. E nós demoraríamos muitos anos para ficar bons nisso. Foi melhor adquirir uma startup que fazia isso. Então, primeiro nós adquirimos uma empresa de ponto eletrônico. E aí a gente começou a desenvolver toda uma suíte de departamento pessoal e adicionar funcionalidades. Depois nós fizemos a aquisição de folha de pagamento, que é extremamente importante e muito estratégico para o nosso negócio. Então agora, e
por fim, nós também fizemos uma aquisição de um outro software de RH que atende melhor as empresas médias e maiores. Então, certo. quando o nosso cliente crescia, ele sentia falta, né? Então, agora a gente conseguiu expandir um pouquinho o ICP. Muito bom, que bacana, bom demais. Você está vendo aí uma empresa que era pequenininha, que passou por vários problemas, empreendedores raízes que aí tocaram o negócio, eles sozinhos, foram buscar investimento muito tempo depois e hoje estão fazendo esse crescimento, mas com uma mensagem muito clara: ajudar o pequeno negócio brasileiro. Isso é poderoso, viu? E parabéns por manter essa essência, manter a sua essência, isso é muito importante para a gente. Eu tenho duas coisas para te pedir. A primeira é que você me responda uma pergunta e a segunda é que você deixe um recado, uma dica, alguma coisa, pode ser para o teu público, enfim, que você não falou, né, que possa ajudar as pessoas que estão assistindo. E a última pergunta é uma pergunta que eu gosto muito, né? Depois de tudo isso, depois de toda essa jornada, o que mais você quer da vida? Eu quero ter sucesso. Sucesso. Só que sucesso para mim é chegar em casa, ver meus filhos bem, sabe? É ter uma vida, ter paz. Você ter sucesso para mim é você conseguir desenvolver de forma integral enquanto ser humano. A parte do sucesso financeiro, óbvio, ela é importante. Crescer a carreira, ela é importante. Mas o que eu quero é me desenvolver integralmente enquanto ser humano. Eu acho que é isso que, quando eu estiver no meu último dia, abrindo meus olhos pela última vez, eu acho que é isso que vai contar, sabe? Então, eu acho que a gente... É tipo isso que eu olhar aqui, valeu a pena. Eu acho que a gente, como empreendedor, a gente fica muito focado no nosso negócio e temos que ser, que senão a coisa não foge, mas a gente não pode esquecer que nós somos muito mais do que isso. Exato, e sucesso, né, Mônica? Cada um tem o seu, né? Não adianta a gente ficar se medido pela barra alheia. Pode ser sucesso pessoal, sucesso em casa, sucesso em qualquer esfera. Todos nós precisamos criar esse nível de sucesso próprio, não dos outros. Exatamente. Eu quero ser a Mônica. Não, cara, você quer ser você, né? E criar o seu sucesso. Hoje a gente tem uma empresa, assim, eu tenho uma empresa que ela vale muito, ela é muito grande, mas, assim, se meus filhos não se tornarem boas pessoas, para mim não é sucesso. Para tu não vai, para você não é sucesso. Então, acho que é isso. Muito bem. O palco é seu. Muito bom. Olha, eu queria falar para os empreendedores, né? Eu acho que, falando de sucesso, acho que também a definição de sucesso é você ir ignorando os pequenos fracassos que acontecem todos os dias. Então, eu acho que é a questão de você não desistir, é de você entender que faz parte da jornada, os dias difíceis, os dias maus, eles vão acontecer. Mas eu acho que, sobretudo, é ter a firmeza e a clareza do impacto que você pode gerar. No nosso caso, a gente vive, né, no caso da Solis, a gente vive um país de pequenas e médias empresas. Então, a gente sabe que a gente pode gerar impacto, nós queremos mudar a economia, tornando as pequenas e médias empresas mais fortes. Essa é a nossa missão, esse é o impacto que a gente quer gerar. E a pergunta é, qual é o seu impacto? Né? O que você quer deixar para esse mundo? Qual é o impacto que você quer gerar no mercado? Eu tenho certeza que você tem um propósito muito bonito, mas ele não vai aparecer do dia para a noite, ele não vai vir sem dificuldade, sem fracasso, sem dor. Então, acho que a palavra é fica firme, resista, porque vai dar certo. Olha, o que a Mônica acabou de dizer, muitas vezes você que chegou aqui no meio do caminho pode achar que é teoria. Mas ela simplesmente, ao longo desse pivotando de hoje, ela mostrou como fez. E tudo concatenado com a mensagem final, porque não é teoria, isso existe. Se você realmente tiver um propósito firme, você vai ter energia, você vai ter visão, você vai ter algo, vai vir coisas onde você nem imagina e vai te dar essa força para você conquistar o que você precisa. Então, o não desista, não desanime, não é uma palavra jogada ao léu. É simplesmente assim que funciona. É assim. E foi assim comigo. E a gente vive num país que precisa do empreendedor. Precisa. Nós temos que gastar nossa energia, porque tem muita oportunidade, tem muita coisa boa para a gente fazer. Tem muita oportunidade. O empreendedor brasileiro, ele é muito criativo. O empreendedor brasileiro, ele enfrenta qualquer problema. Muito bom. E a gente precisa se instrumentalizar, ter ferramentas. E a Solid está ajudando em mais uma ferramenta disponível para você, pequeno empresário, médio empresário que tem empresa familiar, que 85% das empresas são familiares. Cara, preste atenção nisso. Use essa estratégia de se automatizar, de se profissionalizar, principalmente nesse dia de hoje, conectados que a gente está vivendo. Porque se você
ajeita o seu recursos humanos, as suas pessoas, seus colaboradores, mesmo que 5, como você falou, ou 50, ou 500, você vai ter uma empresa muito mais saudável em todos os aspectos, em todos os sentidos. Fiz o pitch para você. Muito obrigada. Você já pensou se tivesse eu lá atrás fazendo pitch para você? Não é? A história ia ser outra. Então agora chegou a hora de uma surpresinha do Pivotando. Que é um presente. Ai, uma caixinha personalizada com seu nome. Olha aqui, ó. Que seu nome. lindo, Essa canequinha, que chique. essa canequinha com seu nome. Olha que legal. Ô, gente, mas aí vocês ganharam meu coração, porque eu, como boa mineira, tenho uma sensibilidade por café. Café. E chocolate, aí vocês zeraram. Então, mas deixa eu te explicar. Quem escolheu não foi o Pivotando. Isso é uma startup de dados variáveis de presentes corporativos. Eles escolhem, a empresa vai entrar lá e diz assim, eu quero fazer um onboard de 1.000 pessoas com o nome na mochila de todo mundo. Aí eles fazem. Sensacional. É muito legal. Dados variáveis, com um monte de demais. coisa. Chama LeBlanc. Muito bom, parabéns, pessoal. Adorei. Muito Muito obrigada. bom, olha aí. Então, obrigado a LeBlanc pelo presente para a Mônica. Espero que dê match, viu? E você que assistiu, Mônica, obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Espero muito sucesso, mais do que você já tem. E esse sucesso que você quer, que você consiga. E você, espero o seu sucesso também. Busca o seu. Né? Gratidão por assistir o Pivotando, por estar nessa casa e estar aqui, parou para assistir a gente, porque aqui a gente quer te ajudar, te apoiar nessa trajetória, na sua jornada, em todos os sentidos, porque esse é o nosso papel. Se a gente não quiser o teu melhor e só o nosso, não funciona. Só funciona quando você prospera. E prosperar hoje, tenha certeza, é prosperar na vida do outro, não só na sua. Então, turma, obrigado e te vejo na próxima semana aqui no Pivotando. Valeu!